Graças e paz, queridos. Estamos mais uma vez reunidos no nosso ambiente virtual de aprendizado da nossa escola dominical e hoje vamos estudar a lição número 11. Pedro, tu me amas? Na nossa revista Legados da Fé, Novo Testamento. Vamos então para a nossa referência bíblica. Evangelho de João, capítulo 21, do 15 ao 19. É um textinho aí bem curtinho para a gente fazer a introdução aí à nossa lição. Pedro e ao discípulo amado. A Pedro e ao discípulo amado. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastoreai as minhas ovelhas. Pela terceira vez Jesus perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele ter dito pela terceira vez: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres. E disse isso para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe: segue-me. Senhor, nós queremos te agradecer por essa oportunidade de nós estarmos compartilhando esse momento de estudo, de aplicação ao conhecimento da Tua Palavra. Que Teu Espírito Santo possa estar iluminando o coração de cada irmão, cada irmã que está fazendo esse acompanhamento neste momento, e que possamos crescer, possamos ser alimentados pela Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Pedro, tu me amas. Irmãos, nós nos deparamos com essa passagem, uma das aparições de Jesus após a sua ressurreição. E Jesus, ele opera um milagre semelhante àquele que ele realizou nos primeiros dias do seu ministério entre os discípulos. Jesus encontra os discípulos num terreno que era muito familiar, que era muito peculiar a eles, né? Que era ali o ambiente da pescaria. Estavam pescando e Jesus proporcionou mais uma vez àqueles discípulos uma oportunidade de presenciar mais uma vez Jesus enchendo as redes de peixe. E Jesus encontra os discípulos dentro desse contexto agora, depois da sua morte e sua ressurreição, e isso vai mostrar para os discípulos que Jesus, agora ressurreto, continua sendo aquele Messias que continua realizando milagres. Mesmo depois de morto, agora ressurreto, Jesus mostra para os discípulos que ele continua realizando milagres, que ele continua sendo o eu sou. E essas cenas
finais aí, né, do ministério de Jesus junto aos discípulos, também vai fixar na memória dos discípulos o entendimento que já começa a se aprofundar na mente desses apóstolos, que é uma mensagem, né, da fixação do propósito do discipulado de Jesus na vida destes homens. Então Jesus vai começar a ficar mais claro para eles a missão de anunciar o Evangelho, de pregar o Evangelho, de estarem comprometidos com essa mensagem poderosa da morte e da ressurreição de Jesus. Mas aqui o texto que nós abordamos é um texto que foca na pessoa do apóstolo Pedro. Então, a nossa temática aqui, esse capítulo da revista, vai se dedicar à pessoa de Pedro, né? Pedro, como diz aqui a introdução da nossa revista, foi alguém muito importante na trajetória ministerial de Jesus. Os evangelhos, o livro de Atos dos Apóstolos e as duas cartas que recebem seu nome reúnem muitas informações a respeito desse homem que, pouco tempo depois de ter negado Jesus por 3 vezes, discursou sobre a ressurreição de Cristo e contribuiu para a conversão de quase 3.000 pessoas. Na trajetória de Pedro, podemos nos inspirar e perceber a intensa mudança de que Cristo opera na vida das pessoas que se entregam a Ele. Então, o apóstolo Pedro, que era um homem do povo, uma pessoa simples, é interessante a gente entender que Jesus, ele buscou homens não com uma formação intelectual elevada, principais, né, ou príncipes da sociedade de Israel. Jesus pegou homens verdadeiras pedras brutas e começou a lapidar esses homens. Esses dias eu estava ouvindo meu chefe numa conversa, ele falou assim: é muito fácil a gente trabalhar com uma equipe pronta, mais difícil às vezes é trabalhar a liderança, preparar, lapidar, ensinar outras pessoas. E Jesus se dedicou intensamente, 3 anos do seu ministério, na formação desses homens, que futuramente seriam os porta-vozes das boas novas do Evangelho. E esse Evangelho do Reino, né, ele se difundiu por todo o mundo civilizado daquela época. O Império Romano dominou o Império Romano. Então, queridos, a gente percebe a importância do discipulado, essa metodologia que Jesus aplicou para ensinar e partindo através, aplicando esse ensinamento em pessoas simples, não em pessoas gabaritadas. Então Pedro, né, uma pedra bruta, foi sendo lapidado, e essa lapidação, né, ela atingiu aí o seu ápice em Pentecostes. Mas vamos voltar um pouquinho aqui à revista, o Fundamento Bíblico, fala um pouco, né, dessas características de Pedro. Pedro era um pescador, né, a sua profissão é um pescador. Ao tornar-se discípulo de Jesus, teve o seu nome mudado, né, foi chamado várias vezes por Cefas, que é uma variação do seu nome no aramaico. E Pedro, a gente sabe que ele era um homem que tinha aí teve os seus altos e baixos. E à medida que ele vai se relacionando com Jesus, ele vai sendo moldado.
E é interessante a gente perceber que antes da descida de Pentecostes, nós vemos aí que Pedro, ele chegou até a negar a Jesus, mas ele se arrependeu. E a revista aqui, ela trabalha muito bem essa questão, aqui no Fundamento Bíblico. E aí, irmãos, aqui a gente precisa destacar a importância da escola dominical. Porque às vezes, acho que eu já até comentei isso, quando a gente faz uma leitura superficial da Bíblia, às vezes a gente não consegue captar algumas nuances, porque quando a Bíblia ela sai da língua original e vai para uma outra língua, como o português, às vezes ela perde um pouquinho de conteúdo. A gente vai perceber isso agora aqui, nesse diálogo de Jesus com Pedro. O fato de Jesus ter perguntado 3 vezes para Pedro se de fato Pedro amava Jesus, a gente fazendo uma leitura simples desse texto, a gente não vai perceber a profundidade desse diálogo e a importância desse diálogo para nós também que somos discípulos de Jesus. Porque essa pergunta que Jesus faz para Pedro, ela também é direcionada para mim e ela também é direcionada para você, que também é um discípulo ou uma discípula de Jesus. E aí, voltando, a importância da escola dominical, quando a gente tem uma revista com esse conteúdo, esmiuçando esses detalhes que, se a gente faz uma leitura, sem um material que possa nos dar um apoio exegético, para que a gente possa entender melhor o que está por trás do texto, a gente passa batido e a gente não vai entender porque que Jesus está ali enfatizando, dando ênfase nessas perguntas e qual era o sentido disso tudo. Então vamos ver aqui. Ao perguntar a Pedro pela primeira vez se ele o amava, Jesus empregou o verbo agapau. Aí é o que? O amor ágape, é o amor supremo para falar de amor. Essa é aquela forma mais elevada e nobre de amor, que vê algo infinitamente precioso em seu objeto. Ao responder, Pedro usa um outro tipo de amor, o amor filial ou filial. Esse amor, ele é uma forma de amor inferior ao amor agapau. Então, que é uma forma inferior de amor, mas para eu gosto ou eu gosto muito. Na segunda vez em que a pergunta é feita, pergunta e resposta permanecem as mesmas. Porém, na terceira vez, é Jesus quem faz o uso do verbo filéu. Aí ele pergunta para Pedro: Pedro, você gosta de mim? E aí, irmãos, nesse momento que a gente vê o semblante de Pedro cair, a gente imagina, essa cena. Quando a gente lê, a leitura ela fomenta a nossa imaginação, desenvolve o nosso cérebro, o nosso raciocínio, e a gente pode ir lá naquela cena quando Jesus muda o verbo, troca de agapau para filéu. E aí Jesus está perguntando: pô, tu só gosta de mim? Tu gosta de mim mais ou menos? Como é que é, Pedro? Qual é a sua, Pedro?
E aí Pedro fica desapontado. Então, o primeiro amor, ele é alusivo a um amor dedicado pela pessoa como um todo, incluindo toda a sua força, todo o seu empenho. É uma entrega. O amor ágape é uma entrega incondicional. Agora, o amor filial é um amor inferior. E Pedro estava respondendo a Jesus com o amor filéu e não com o amor ágape. Mas é interessante também, irmãos, a gente perceber que, como diz aqui na revista, né, Pedro se entristece quando Jesus faz essa pergunta, não somente por ser a terceira vez, mas por trocar o teor da indignação como se quisesse levá-lo a uma profunda reflexão. Se este continuaria confiando em si ou se entregaria por completo e sem questionamentos à vontade do seu Deus. É claro, irmãos, que nós como seres humanos, muitas vezes nós agimos como Pedro. O nosso amor, às vezes, ele se mistura a interesses, é um amor falho, um amor limitado. E Jesus sabia disso. Deus, ele responde para nós sempre com amor ágape, o amor incondicional, né? João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Então Deus nos amou e Ele realmente... E essa decisão foi uma decisão, não uma decisão emotiva, mas uma decisão racional. Por isso que a gente costuma distinguir paixão de amor. Pedro era alguém muito apaixonado, era alguém muito emotivo, mas o verdadeiro amor é o amor racional. Por isso que muitos casamentos que são longevos, duradouros, porque às vezes a paixão passa, mas a razão permanece. A decisão de amar, de ficar junto com alguém, não pode ser apenas algo emotivo, mas algo mais sublime, mais racional. Então, nesse diálogo, Jesus deixa claro que Pedro também é um homem perdoado. Esse evento ele ocorre depois que Pedro havia traído Jesus, havia negado 3 vezes Jesus, mas se arrependeu. Então, nesse diálogo, Jesus mostra que, apesar dos pesares, ele ainda confiava em Pedro. Pedro, eu confio em você. Você está pronto para cuidar das minhas ovelhas? Então, essa é uma observação importante. Jesus está dando uma ordem ali para Pedro: apacenta as minhas ovelhas. Jesus reafirma o chamado de Pedro. E é interessante, né, irmãos, que apesar dos pesares, Deus ele confia. Deus ele confia em você, Deus ele confia em mim. Sabendo de todas as nossas falhas, Jesus não confiou a pregação do Evangelho a anjos, irmãos. Ele confiou aqui a homens falhos como eu e você, como Pedro. Apacenta as minhas ovelhas. E é interessante que a revista aqui, ela trabalha aí várias passagens, né, mostrando o antes e o depois. Aqueles discípulos que estavam dispersos, que estavam perdidos, que tinham uma perspectiva revolucionária, achando que Jesus seria
o Messias revolucionário que ia quebrar o jugo do Império Romano. Mas Jesus falou: o meu reino não é desse mundo. É interessante quando a gente fala sobre isso, né? A importante a preocupação de Jesus em manter a unidade da igreja. Manter a unidade da igreja. Jesus sabia, né, que haveria momentos aí de desunião, de desentendimento, de cismas. Lá em João 17, nós vemos aí a oração intercessória que Jesus faz, né? Olha aqui só um pedacinho. Tendo Jesus falado essas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti, assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos que lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheço a ti, o único Deus verdadeiro, é Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. Manifestei o teu nome aos homens que me destes do mundo. Eram teus, tu nos confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam e verdadeiramente conhecem que sai de ti e creram que tu me enviaste. É por eles que eu rogo. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me destes, para que eles sejam um, assim como nós. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me destes, e protegei-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora vou para junto de ti. Isto falo do mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em ti mesmo. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tire do mundo, e sim que os guarde do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santificai-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu vos enviei ao mundo, e a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Então Jesus, eu não li todo o texto para não ficar muito longo, né? Mas Jesus intercede pelos discípulos para que, e é uma intercessão também pela igreja, para que a igreja ela permaneça unida diante das crises que surgem no mundo, crises políticas, crises ideológicas. A gente está vendo no nosso país aí uma polarização, uma instabilidade das instituições, e muitas vezes, irmãos, esse espírito de separação, de desunião, de contenda, ele tenta se infiltrar no arraial do povo de Deus. Jesus falou: quem comigo não ajunta, espalha. Jesus também disse: um reino dividido não subsiste. E Jesus deixou claro que o reino dele não é um reino deste mundo.
Então nós podemos ter as nossas paixões políticas, as nossas preferências políticas, mas o reino de Deus, ele está acima de todas essas circunstâncias. E nesses momentos, a igreja de Cristo, ela não pode estar dividida. Ela precisa manter a sua unidade. Então Jesus falou para Pedro: apacenta as minhas ovelhas. E Pedro, né, quando recebeu o Espírito Santo, né, ele teve aí o seu ápice dessa lapidação, desse aperfeiçoamento, dessa amplitude da visão do reino de Deus. Pedro, que era um acovardado, que estava ainda aguardando, tímido, quando ele estava lá no cenáculo, reunido com outros irmãos, e o Espírito Santo desceu, cumprindo aí a promessa de Jesus, Pedro se torna aí um grande pregador de multidões. Pedro se torna um homem intrépido, ousado para pregar a palavra de Deus. E nós vemos aí que ele foi usado muitas vezes pelo Senhor, tanto na pregação e na liderança da igreja, para que essa igreja que estava nascendo ali em Pentecostes, ela pudesse estar bem alicerçada. Em que fundamento? O fundamento é Jesus. Então, essa igreja, irmãos, que até hoje ela é muito perseguida, às vezes eu tenho acompanhado, né? A gente procura acompanhar todos esses movimentos aí. Às vezes um fala uma coisa, outros falam outra. Alguns que falam na questão da sociedade, né? Dentro da sociologia, tem muita gente que diz que nós estamos vivendo um tempo em que estão tentando fazer um reset da sociedade ocidental. E a gente sabe que a sociedade ocidental ela tem os seus alicerces, né, nos valores judaico-cristãos. E essa engenharia social, que muitas vezes a gente viu na televisão tentando deturpar os bons costumes, os valores aí da sociedade, dessa sociedade que tem os seus valores pautados aí, influenciados pela palavra de Deus, apesar de não ser uma sociedade, como dizia antigamente, né, a cristandade, né? Nós não temos uma sociedade totalmente cristã, uma sociedade secularizada, mas que tem fortes raízes nos ensinamentos do Evangelho, nos valores cristãos, nos bons costumes morais, costumes éticos. E nós vemos que muitas vezes existem grupos na sociedade que tentam se aproveitar de circunstâncias, de mecanismos dessa sociedade para tentar mudar o que já era estabelecido. Então nós vemos aí que às vezes dentro dessas circunstâncias, né, nós vemos até hoje no mundo inteiro que a religião cristã continua sendo um dos grupos mais perseguidos no mundo inteiro, né? Se fala muito hoje de homofobia e outros tipos de minorias perseguidas, né? Mas às vezes a mídia ela pouco divulga a perseguição de cristãos no mundo inteiro. E no Brasil a gente sabe que
a perseguição é uma perseguição velada, uma perseguição que às vezes ela está sendo arquitetada, né, lá no Congresso através de leis restritivas, leis abortistas e outros tipos de leis que vai mirar na família tradicional, na família cristã, nos valores que a igreja prega. Então nós temos aí desafios e nós precisamos, nesses tempos atuais, agirmos como Pedro, que não teve medo de pregar a palavra de Deus e mostrar um Cristo ressurreto, um Cristo que mesmo depois de ter sido morto, ele ressuscitou e continua realizando os mesmos milagres, continua sendo o grande eu sou, Deus Todo-Poderoso, Deus Libertador. Então, na palavra que ilumina, para a gente fechar aqui, né, chegar logo à conclusão, eu estou estendendo aqui esse estudo, né? Pedro, ele aceitou ser transformado por Jesus e por isso tornou-se um apóstolo. Tornou-se um dos apóstolos mais atuantes da igreja primitiva. Pedro, ele foi lapidado, ele não se tornou um santo, né, no aspecto de não ter cometido mais nenhum erro, continuou sendo um homem que falho, mas um homem cheio do Espírito Santo de Deus, um homem que foi usado poderosamente por Deus, né? E a Bíblia, é muito interessante isso, a Bíblia não esconde o erro de ninguém, dos heróis da fé, né? Pedro cometeu alguns erros, mas nós vemos que ele também foi um homem grandemente usado por Deus. Teve ali alguns embates, né, com Paulo, na igreja de Atos, nos concílios, algumas questões precisaram ser levadas a concílio, e aí é importante, né, que Atos mostra que a igreja é uma igreja conciliar, e nós como igreja metodista trazemos isso com a gente, esse legado, né, que a igreja não é uma igreja centralizada em uma decisão monocrática. Alguns assuntos são levados a concílio, é discutido, a gente ora para tomar a melhor decisão. Então isso é importante. Então Pedro, né, ele foi um homem transformado pelo Espírito Santo de Deus, um homem que foi lapidado nesse processo de discipulado para ser um grande líder da igreja primitiva. Então, na conclusão, eu queria destacar aqui no texto, né, o serviço a Deus pode nos custar muito, e Jesus nunca escondeu isso. Pedro aceitou esse desafio porque nada se compara ao grande amor e perdão recebido. De igual modo, pela graça de Deus, somos alvo deste grandioso amor e poder que nos faz ser novas pessoas cada vez mais parecidas com o nosso Mestre e nos permite viver para a sua glória. Então, queridos, né, o serviço a Deus pode nos custar muito e Jesus nunca escondeu isso. Então, às vezes o chamado traz consigo, né, essa responsabilidade, traz consigo riscos, traz consigo desafios, e é importante que a gente seja cada vez mais preparado pelo Espírito Santo para a gente encarar esses desafios, para a gente encarar esses riscos, né? Eu queria destacar um pequeno texto aqui para a gente finalizar, que é desse livro aqui, A Bíblia Minha Companheira, do Philip Yancey e Breda King. A Bíblia ensina que Jesus deseja que o amemos com um amor completo. Quer que escolhamos amá-lo por nossa vontade, nos bons
e nos maus momentos, quando sentirmos que o amamos e quando não sentimos nada, e amá-lo com um amor que flua livre com a emoção, impulsivo, afetuoso, brotando do coração. Assim como acontece com o amor romântico duradouro, nosso amor por Jesus deveria ser passional e ao mesmo tempo envolver uma decisão da mente e da vontade. Jesus também lembra aos discípulos que amá-lo significa cuidar das pessoas que o próprio Deus coloca em nossas vidas. Jesus chamava a si mesmo de pastor e dedicou seu tempo na terra a cuidar de muitos que cruzaram seu caminho e outros tantos a quem ele tomou a iniciativa de buscar. Agora todos os crentes levarão adiante essa missão, mantendo guarda temporária do rebanho divino até a volta do bom pastor. Eu não preciso dizer mais nada, né, queridos? Então, a gente possa receber essa palavra e que esse desafio, os riscos de seguir a Jesus, de cuidar do rebanho, de cuidar de pessoas, não pense que a ação pastoral é uma ação apenas do ministério pastoral. A ação pastoral é um ministério da igreja, porque os dons, os carismas estão sobre a igreja. Então você também faz parte da ação pastoral da sua igreja. Não se esqueça disso. Que Deus te abençoe. Um forte abraço em nome de Jesus.